Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia da Independência da Bahia. Dia do Bombeiro Brasileiro. Dia do Hospital. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 29 graus, Salvador, Bahia. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,65. Valor do euro, em alta, R$ 6,07. Índice Bovespa, em alta, 0,69%, 124.765 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,67%, valendo R$ 355.363,56. IPCA, em alta, 0,46%, maio de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 19 de junho de 2024. Valor do ouro, R$ 425,84. Notícias nacionais. Governo espera reunião com Pacheco nesta terça-feira para fechar relatório da desoneração. Segundo Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, relator deve apresentar o texto ainda nesta semana. Ministério de Minas e Energia publica regras para leilões de compra de energia. Energia será contratada de empreendimentos já existentes, na modalidade por quantidade, e seguindo as regras do mercado regulado, para qualquer tipo de fonte. Ministério do Trabalho notifica sindicatos para atualizar registro. Secretário avalia que a iniciativa ajuda a oxigenar o ambiente sindical e abre possibilidade de organização de novas entidades, já que os convocados estão com registros defasados há 8 anos. Governo divulga a lista de cafés torrados impróprios para consumo. Fiscalização constatou presença de impurezas ou de elementos estranhos acima dos limites permitidos pela legislação. Servidores federais ambientais estão em greve em 24 estados e no Distrito Federal. Nesta segunda-feira, o movimento ganhou a adesão dos servidores de mais 20 estados e do DF. Categoria pede valorização salarial e reestruturação de carreira. Descriminalização da maconha. Comissão da Câmara deve votar nesta terça-feira moção de repúdio contra a decisão do STF. Requerimento, protocolado pelo deputado Sanderson, está na pauta da sessão prevista para as 15 horas. Parlamentar defende que STF desconsidera a autonomia do parlamento. Corregedor de Justiça arquiva processos contra ex-juízes da Lava Jato. Nos 9 casos arquivados, Gabriela Hardt e Eduardo Fernando Apipio, que foram responsáveis pela Lava Jato, eram acusados de atos abusivos e parciais durante a operação. Candidato pode usar marca de empresa privada em nome de urna, diz Tribunal Superior Eleitoral. Para a maioria dos ministros do TSE, que seguiu o entendimento do relator, ministro Raul Araújo, a proibição relativa à propaganda eleitoral não se estende ao nome de urna. Ex-diretora das Americanas entrega passaporte ao retornar ao Brasil. Ana Cristina, que comandava o ramo digital da companhia, e o ex-CEO do Grupo Americanas Miguel Gutierrez, alvos da Operação Disclosure, da Polícia Federal, são investigados por fraudes contábeis. Polícia Federal inicia atividades no Centro de Comando e Controle no Amazonas. Começo das ações foi marcado pela Operação Internacional Green Justice. Polícia Federal apreende maconha em Natal, Rio Grande do Norte. A droga estava escondida em um equipamento e foi encontrada devido ao trabalho dos cães detectores de drogas do canil da PF. Polícia Federal encerra atividade de empresas clandestinas de segurança durante o São João em Pernambuco. Ao todo, foram realizados 3 procedimentos de encerramento de atividades de segurança privada não autorizadas. Dengue. Brasil tem, em 6 meses, 6,1 milhões de casos e 4,2 mil mortes. Distrito Federal tem o maior coeficiente de incidência de dengue. Em seguida, estão Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Cobertura da vacina BCG no Brasil atinge 75,3% neste ano. Usado para prevenção das formas mais graves da tuberculose, o imunizante é um dos primeiros a serem aplicados nos recém-nascidos brasileiros. Escola Municipal de Santos fecha por aumento de casos de sarna humana. Todos os casos são de pessoas que deveriam ter buscado tratamento e ter permanecido em resguardo, segundo informou a Prefeitura da cidade paulista. Homem sai de bagageiro de mão após turbulência em voo da Air Europa. Boeing 787-9 Dreamliner havia saído de Madrid, na Espanha, e teve que fazer um pouso emergencial no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, após fortes turbulências. Helicóptero que caiu em Água Fria de Goiás, na última quinta-feira, é retirado de Lagoa. 3 pessoas estavam a bordo da aeronave que saiu de Brasília em direção a Alto Paraíso de Goiás.
Centro gestor alerta para seca severa este ano na Amazônia. Com os rios sem navegabilidade, as populações mais isoladas são afetadas, passando a enfrentar dificuldades de locomoção para a compra de material de consumo, diz especialista. Mau tempo causa ressaca e muda a paisagem do Rio de Janeiro. Centro de Operações pede que sejam evitadas atividades como banhos de mar, visitas a mirantes perto do mar e ciclismo na orla. Rio de Janeiro teve chuva fraca nesta segunda-feira, frio e máxima de 24 graus Celsius. Cortes de orçamento levam a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a reduzir coletas semanais de preços. Segundo a ANP, a partir deste mês, coletas semanais de preços serão reduzidas de 10,9 mil postos revendedores de combustíveis para 6.255 e a abrangência geográfica cairá de 459 cidades para 358. Brasil ultrapassa Estados Unidos e já é maior exportador de algodão do mundo. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão comemorou o resultado da safra atual, com 60% da produção totalmente comercializada. O mercado eleva a previsão da inflação de 3,98% para 4% em 2024, segundo o Banco Central. Para 2025, a projeção da inflação também subiu de 3,85% para 3,87%. Para 2026 e 2027, as previsões são de 3,6% e 3,5%, respectivamente. Dólar alcança R$ 5,65 com Treasuries. Risco doméstico no radar e fala de Lula. Moeda encerrou o pregão desta segunda-feira em alta de 1,16%, no maior valor de fechamento desde 10 de janeiro de 2022. Pela manhã, Lula voltou a atacar o Banco Central e a gestão da política monetária. Mega Sena 2744 sorteia, nesta terça-feira, segundo maior prêmio do ano, R$ 120 milhões. Caprichoso é campeão de Parintins pela terceira vez consecutiva. Considerado patrimônio cultural do país pelo IFAM, o evento está ligado à tradição cultural do boi bumbá. Tema do boi vencedor deste ano foi Cultura, o triunfo do povo. Paul McCartney confirma 2 novos shows no Brasil em outubro. Ex-Beatle volta ao país menos de um ano após se apresentar com a mesma turnê, igualmente esgotada em 10 estádios. Ciência e tecnologia. Encontros temáticos do G20 abrem mês de julho no Rio de Janeiro. Encontro do Science 20 discutirá hoje assunto referente à área de ciência e tecnologia. A reunião pretende finalizar recomendações para a reunião do bloco em novembro. Cientistas encontram possível fóssil de criança neandertal com síndrome de Down. A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisadores espanhóis após examinar um fóssil humano descoberto no sítio arqueológico de Cova Negra, na província espanhola de Valência. A descoberta reforça teorias anteriores de que os neandertais eram compassivos e cuidavam um dos outros. Sem data de retorno, NASA e Boeing negam que astronautas estejam presos no espaço. Missão da espaçonave Starliner deveria durar apenas alguns dias, mas está próxima de completar um mês. Esportes. Eurocopa. Oitavas de final, jogo único. França 1, Bélgica 0. Portugal 0, Eslovênia. Nos pênaltis Portugal vence por 3-0. Campeonato Brasileiro. Série A, 13ª rodada. Palmeiras 2, Corinthians 0. Campeonato Brasileiro. Série B, 13ª rodada. Santos 1, Chapecoense 0. Dorival elogia a Colômbia, prevê jogo mais jogado e espera evolução do Brasil. Técnico exalta a geração de jogadores do adversário desta terça-feira. Seleção precisa vencer partida em Santa Clara para assumir a liderança do Grupo D da Copa América. Partida acontece às 22 horas no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. Botafogo anuncia a contratação do atacante Igor Jesus. Atacante é um dos reforços da segunda janela de 2024. Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Lautaro Dias. Argentina assina contrato por 4 temporadas com o clube mineiro. Fluminense anuncia a contratação de Mano Menezes. Treinador estreará pelo clube na quinta-feira, contra o Internacional. França bate o Japão e é campeã da Liga das Nações masculina de vôlei. Franceses triunfam por 3-1 e conquistam o título do torneio pela segunda vez. Prata nos 2 naipes, japoneses se despedem do evento com o melhor resultado. Atual campeão da NBA, Boston Celtics é colocado à venda pelos proprietários da franquia. Franquia é avaliada em mais de 22 bilhões de reais, sendo a 4ª mais valiosa da NBA, e deve ser vendida até o início de 2025x. Felipe Meridiani estreia com derrota e está eliminado de Wimbledon. Brasileiro perdeu para o croata Borna Coric por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. Alcaraz estreia com vitória em Wimbledon. Tenista espanhol se garantiu na próxima fase após vitória por 3 sets a 0 contra o estoniano Lajal. Notícias internacionais. Bombardeio ucraniano na região russa de Belgorod mata 1 e fere 9, diz autoridade. Moscou diz que região
que faz fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de ataques regulares das forças de Kiev. Hungria assume a presidência da União Europeia com o lema "Tornar a Europa grande novamente". Presidência húngara durará até 31 de dezembro. Observadores políticos veem uma provocação de Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, no tema escolhido. Vítimas do Hamas processam Irã, Coreia do Norte e Síria em tribunal dos Estados Unidos. Ação acusa os 3 países de fornecer apoio financeiro, militar e tático ao grupo terrorista armado. 9 morrem após carro atropelar pedestres em Seul, na Coreia do Sul. Veículo estava dirigindo na direção errada e colidiu com pessoas na faixa de pedestres, disse testemunha. Furacão Bear avança em direção ao Caribe. Tempestade deve continuar sendo extremamente perigosa à medida que seu núcleo se desloca pelas ilhas Windward em direção ao leste do Caribe, alertou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1505, aparição da Virgem Maria a um pastor espanhol, evento que deu origem à veneração mariana da Virgem do Caminho. Em 1698, Thomas Savery patenteia o primeiro motor a vapor. Em 1823, dia da independência da Bahia, derrota dos partidários da coroa portuguesa na província da Bahia. Em 1824, Confederação do Equador, foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil. Em 1839, 20 quilômetros da costa de Cuba, 53 rebeldes escravos africanos liderados por Seng Pi assumem o navio de escravos L'Amistad. Em 1856, criação no Brasil do primeiro Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, vindo a se transformar futuramente no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em 1897, Guglielmo Marconi, um físico e inventor italiano, patenteia o rádio. Em 1937, desaparecem no Oceano Pacífico a americana pioneira da aviação Amelia Earhart e o navegador Fred Nona, durante tentativa do primeiro voo equatorial ao redor do mundo. Em 1940, instituída no Brasil a lei que regulamenta o salário mínimo. Em 1964, Movimento dos Direitos Civis, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, assina a Lei dos Direitos Civis de 1964 destinada a proibir a segregação em locais públicos. Em 1966, a França realiza seu primeiro experimento atômico no atol de Mururoa, na Polinésia Francesa. Em 2002, Steve Fossett, um homem de negócios e aventureiro norte-americano, torna-se a primeira pessoa a voar sozinha ao redor do mundo sem parada em um balão. Em 2013, um terremoto de magnitude 6,1 atinge Aceh, na Indonésia, matando pelo menos 42 pessoas e ferindo outras 420. Em 2019, um eclipse solar total ocorre em partes do Pacífico Sul e da América do Sul. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.